Podcast do livro de Neemias. Neemias, ele tinha muitas características que mostrava que ele era um servo do Senhor. Através dos seus frutos, a palavra de Deus diz lá em Mateus, pelos frutos conhecereis. Então, Neemias tinha muitas características que mostrava os frutos que ele tinha em servir a Deus. Mesmo em terra estranha, ele não deixava se contaminar pela idolatria, os costumes daquele lugar, daquela terra onde não era a terra dele. E era sal e luz ali naquele lugar. Era um homem que temia ao Senhor, que obedecia a palavra de Deus, né? E que era visível diante daquele povo, sempre servindo ao rei com alegria. A palavra de Deus lá em Mateus 5:13 e 14 diz que vós sois o sal da terra. Se o sal torna-se insípido, como há de salgar? Ele tinha confiança em Neemias, sabia que era um homem íntegro, de confiança, o temor que ele tinha a Deus, a obediência. Em Mateus 5:18 também diz assim: o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passará. Em 1 João 2, dos 5 e 6, os versículos, fala sobre o amor ao próximo, né? E Neemias, ao saber como seu povo estava, ele sentiu compaixão e orou pelo povo. Ele sentiu a dor do povo e orou e buscou a Deus uma saída. Ele jejuou, ele orou, pediu a Deus. Lá em 1 João 3:11 e do 17 ao 18, fala que nós devemos amar os nossos irmãos em verdade, não é em só palavras, mas também em obras. E é assim que a gente percebia o amor que Neemias tinha pelo seu povo, pelos seus irmãos, pelos seus familiares. Não era um amor fingido, mas ele era um amor de verdade, não só com palavras, dizer que amo. Amar significa também fazer boas obras, né? Se eu amo, eu vou expressar o meu amor através daquelas atitudes também, atitudes de amor. Terceiro ponto, a gente pode perceber que Neemias era um homem de oração. Em qualquer decisão na sua vida, ele buscava a Deus. Quando ele ouviu a situação do povo, ele orou e jejuou. Quando o rei perguntou a ele sobre o que era que ele queria, ele também orou a Deus. A gente pode ver, durante toda a sua caminhada, trajetória de vida, ele entregava tudo nas mãos de Deus. Quando seus inimigos, tentavam lhe atacar com zombarias, com ameaças, com engano, com mentira, ele não ia atrás de confusão, não saía da obra, daquilo que Deus tinha planejado para ele. Ele simplesmente orava e entregava tudo nas mãos de Deus. Lá em Salmos 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Em 1 João 3:22 diz: Deus responde a oração daqueles que guardam os seus mandamentos. Nós podemos observar que na oração de Neemias, ele pede a Deus para se lembrar da sua aliança, que se o povo se arrependesse e buscasse a sua face, o Senhor os abençoaria novamente. Então ele pedia ao Senhor: Senhor, nós queremos guardar os teus mandamentos. Ouve a oração, Senhor, ouve a nossa oração. Ele clamava: Senhor, usa de benevolência para aqueles que querem guardar, aqueles que guardam os teus mandamentos. E ele cria nisso, E em 1 João 3:22 fala: Deus responde a oração daqueles que guardam os seus mandamentos. Também em Filipenses 4:6 diz assim:
não sejais inquietos, antes falai ao Senhor as vossas necessidades. Então, Neemias, ele também colocava diante de Deus, como eu já falei, todas as suas necessidades. Se ele estava triste, né, pelo povo, pela situação do povo, ele orou, né, em todo o tempo ele entregava as suas necessidades diante de Deus. E lá em Filipenses, no Novo Testamento, Filipenses 4:6 fala: não estejais inquietos, antes falai ao Senhor todas as nossas necessidades. Também em 1 João 5:14 vai falar sobre isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem um versículo em Mateus que fala assim: não é pelas vãs repetições que você acha que você vai ser atendido, porque Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você falar. E esta é a confiança que temos nele. Que por mais que a gente peça, nós temos que entregar nossa vida a Deus e pedir a que Ele faça a sua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é a melhor, né? Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que a gente precisa. Então, segundo a sua vontade, ele nos ouve. No quarto ponto, ele tinha disposição para aprender. Tinha disposição para a obra. Que podemos ver, Neemias, ele trabalhava no palácio, tinha um cargo de confiança do rei, que era o copeiro. O copeiro, ele não tinha só a missão de servir ao rei, como também tinha a missão de proteger, né? Mas ele se dispôs a fazer a obra. Enquanto muitos têm talentos, têm dons e não tem essa disposição, ele não era mestre de obras. Ao saber que os muros estavam derribados, o muro naquela época era sinal de proteção. Então, a cidade ela estava à mercê dos inimigos. Os muros estavam derrubados, estavam quebrados, as portas estavam queimadas. A palavra de Deus diz lá em Romanos e em Coríntios sobre os dons, que Deus, o Espírito é um só, mas Deus reparte a cada um. Reparte os dons, né, a cada um segundo a sua vontade, para a glória de Deus. O quinto ponto observado dentro do livro de Neemias e sua característica é que ele era um homem de confiança. O quinto ponto nos mostra que ele era um homem que confiava em Deus e também um homem de confiança, né, um homem honesto. Deus é amor, mas também é justiça. Deus corrige o filho que ama, diz lá em Hebreus 12:6. A palavra de Deus se cumpre, possa passar céu e terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mas por que eu estou falando a respeito de correção? Porque nós vamos encontrar na oração de Neemias, ele confessando os seus pecados, né? O pecado do povo, que não deram ouvidos à voz de Deus e por isso tinham passado pelaquele cativeiro, né? Neemias sabia, era conhecedor de que Deus falou através do profeta Jeremias, mas o povo não deu ouvidos e por isso ele estava ali. Então, eu citei aqui Hebreus 12:6, que fala que Deus corrige o filho que ama, né? E passarão céu e terra, mas a palavra de Deus não passará, né? 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia. O cativeiro tinha passado, né? Mas eles voltaram para sua terra, mas continuaram com dificuldades para poder se erguer, estavam fragilizados, né? Neemias, ele confiava no Senhor e lembrava ao povo e orava pelo povo. Outro ponto que a gente vai frisar aqui neste momento é para que servem os muros. Os muros, eles servem para proteção, para proteger uma cidade. Era muito importante para uma cidade elas ter muros. Os anjos do Senhor,
acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Que alegoria a gente pode trazer para os dias de hoje, né? Se o muro significa proteção, a Bíblia fala lá em Mateus sobre a casa na areia e a casa na rocha. Então nós temos que estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus, e não na areia. Nós devemos ter nossas bases fortificadas, nossos muros erguidos através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, meditando nela dia e noite, para não sermos enganados também com tantas heresias que têm surgido aí neste mundo, na atualidade, adorando a Deus, porque o nosso louvor é uma oferta agradável ao Senhor. Então que nós possamos erguer os nossos muros com oração, com jejum, lendo a palavra de Deus, adorando ao Senhor. E assim nós vamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, edificados em Cristo Jesus. Que é necessário frisar que além dos muros erguidos, além deles estarem reconstruindo aqueles muros, eles não usavam só as ferramentas do martelo, eles estavam vigiando com espadas na mão, na sua bainha, né? Em Tiago 1, capítulo 1, versículo 3 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tem aquele ditado popular que assim, tem gente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, né? E Jesus ele quer nos dar vida em abundância, a vida eterna. O Senhor ele deixou toda a sua glória, morreu na cruz para nos salvar. Antes estávamos condenados à morte, mas o Senhor veio e nos deu a vida eterna. Por isso que nós devemos permanecer firmes na fé.